Vamos seguir para o nosso próximo assunto. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, mandou arquivar 2 investigações que tinham como alvo o ex-presidente Jair Bolsonaro. As investigações foram abertas a partir do relatório final da CPI da pandemia. Quem tem os detalhes é a nossa repórter em Brasília, Tainá Farfan. Boa noite, Tainá. Oi, Raquel. Ótima noite para você e para quem acompanha a gente aqui na CNN. O ministro do STF, Dias Toffoli, afirmou que atendeu um pedido da Procuradoria-Geral da República que afirmou não ter identificado indícios suficientes para a abertura de um inquérito contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e pediu o arquivamento da ação. Dias Toffoli afirmou na sua decisão que caberia justamente à PGR, que se manifestou em julho do ano passado nessa linha. Disse que não identificou elementos suficientes para a abertura de um processo criminal. Uma dessas ações afirmava o seguinte, acusava o ex-presidente Jair Bolsonaro de infração de medida sanitária preventiva por não usar máscara. E uma outra ação acusava o ex-presidente de causar epidemia ao lado de ministros, de Marcelo Queiroga, de Eduardo Pazuello e até mesmo de Braga Neto. Vale a gente destacar que ainda há outras 5 ações que tramitam ali na Suprema Corte sob relatoria de outros ministros. Raquel, volto com você. Tainá, vou te explorar mais um pouquinho. Você apurou que a antiga cúpula da CPI da pandemia pretende apresentar denúncias ao Ministério Público contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Conta um pouquinho mais. Raquel, esse é um outro movimento que está sendo planejado pela antiga cúpula da CPI da pandemia, uma outra ofensiva contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa cúpula, Renan Calheiros, Omar Aziz e Randolfo Rodrigues, planeja reapresentar as denúncias que foram apresentadas ali no relatório final da CPI, reapresentar as denúncias contra o ex-presidente Jair Bolsonaro ao Ministério Público agora que ele não tem mais foro privilegiado. Eu cheguei a conversar agora há pouco com o senador Renan Calheiros, que foi o relator dessa comissão parlamentar de inquérito. Ele me confirmou essa informação e afirmou ainda que na próxima semana eles devem se reunir com a advocacia do Senado Federal para traçar essa estratégia. A gente já tinha trazido essa informação anteriormente aqui na CNN no início de janeiro, mas esse movimento da CPI, da antiga CPI, acabou sendo ofuscado pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. E vale a gente destacar ainda, Raquel, que nesse relatório final da comissão parlamentar de inquérito foram apontados 9 crimes supostamente cometidos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, e Renan Calheiros disse ainda que eles querem apresentar novos fatos, novas denúncias nesse movimento agora direto com o Ministério Público, já que Jair Bolsonaro não tem mais foro privilegiado. Volto com você no estúdio. Obrigada, Tainá. Uma boa noite para você aí em Brasília. Joel, Dias Toffoli arquiva esse pedido baseado na opinião da vice-procuradora da República, Lindora Araújo, que havia afirmado que não tinha indícios mínimos para abertura dos inquéritos. Agora, sabemos o quanto Lindora Araújo é próxima da família Bolsonaro, ela pediu vários arquivamentos na sequência. Você vê aí também questões políticas ou puramente técnicas nesse arquivamento? Eu acho que possivelmente sim, há uma interferência e um posicionamento político da procuradora. E eu acho importante nesse momento a gente relembrar um pouco o que foi a conduta e quais as condutas possivelmente criminosas do presidente da República durante a pandemia. A pandemia matou centenas de milhares de pessoas aqui no nosso país. Certamente não são todas culpa do presidente, de forma alguma, ela teria nos afetado de qualquer maneira, mas a conduta do presidente tornou pior. Os cálculos aí vão de milhares a dezenas de milhares de vidas que o Brasil perdeu sem necessidade. Se tivéssemos na liderança alguém que de fato ocupasse com responsabilidade esse cargo de liderança. E 2 elementos principais. Primeiro, o governo federal adotou como política, na qual ele investiu dezenas, até centenas de milhões de reais, um tratamento ineficaz para o qual não havia evidência nenhuma. Ele apostou num remédio milagroso, praticou, dado que o próprio presidente se fez de vendedor desse remédio e divulgador desse remédio, praticou o charlatanismo descarado enquanto mandatário máximo, a quem caberia, não, fazer uma política de saúde baseada nas melhores evidências científicas. Essa é a obrigação de um gestor público. E o segundo ponto,
há evidências fortes, especialmente no período inicial da pandemia, de que o Bolsonaro acreditava que o melhor para o país era que todos pegassem a Covid o mais rápido possível. Ele acreditava na imunidade de rebanho, guiado pelo deputado Osmar Terra, ex-ministro Osmar Terra, de que aquele era o caminho para atravessar a pandemia. Fazer a imunidade de rebanho. Para a imunidade de rebanho acontecer, era necessário que mais pessoas pegassem a doença. Quanto mais rápido pegassem, melhor. Bolsonaro estimulou as pessoas a se aglomerarem, a não se protegerem, estimulou as pessoas, portanto, a contraírem Covid. Portanto, possivelmente também cometeu o crime de epidemia, de tentar infectar a população. No caso dele, motivado por uma crença sem base de que esse seria, como se provou definitivamente depois, de que esse seria o melhor caminho. Dito isso, eu vi que um dos casos, pelo menos, que caiu aí, era justamente um que ele ia sem máscara em algum lugar, e realmente, uma conduta individual de não usar máscara em algum lugar, acho que nenhum cidadão brasileiro deveria ser criminalizado por isso. Agora, se se entende que essa política de usar máscara tinha, inclusive, um fator e uma importância comunicacional, porque esse era o recado que o presidente queria dar da política pública que o governo estava tentando buscar, de infectar a população, daí a gente entende que ele se torna muito mais grave. Larissa, aí eu quero entrar no detalhe do que o Joel está falando, porque nas ações arquivadas, o ex-presidente tinha sido acusado pela CPI da Covid de infração de medida sanitária por não usar máscara e, na outra ação, suspeito de causar epidemia. Qual foi o argumento da procuradora Lindora? Ela diz que os senadores não conseguiram comprovar causa e efeito, que Bolsonaro não usou máscara, mas isso não tem relação com a explosão de casos da doença no Brasil. É o que o Joel colocou. Se um cidadão saiu sem máscara, não é ele que provocou a explosão de casos no país. Mas ele era o presidente da República. Eu acho o seguinte, eu não tenho em absoluto nenhuma dúvida de que o presidente Jair Bolsonaro foi responsável por um agravamento muito grande da situação que a gente viveu no Brasil. Eu estava em Brasília naquela época, logo no comecinho da pandemia, eu cobri a pandemia desde o primeiro momento, eu fui para aquela quarentena em Anápolis, eu acompanhava desde manifestações até todo o relacionamento com agentes de governo e eu me lembro com muita clareza daquela primeira manifestação convocada pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, indiretamente pelos agentes políticos que fazem esse trabalho para ele, para levar as pessoas para a rua, sem máscara, sem proteção, numa situação de risco. E ele próprio foi até a grade do Palácio do Planalto, sem máscara, onde ele pegava, eu estava bem na frente dele, aonde ele pegava o celular de cada uma das pessoas ali, parava, tirava foto. Isso é uma conduta irresponsável de um agente que tem poder de influência. O ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados, quando chamavam a população para a rua, para se aglomerarem em frente ao Palácio do Planalto, com o único objetivo de enaltecê-lo politicamente, cometeu atitudes muito graves, na minha opinião, muito graves. Eu acho que não é simplesmente dizer, Bolsonaro saiu na rua sem máscara, ele não pode ser criminalizado por isso. Eu discordo, mas assim, radicalmente. O que o presidente Jair Bolsonaro fez foi muito mais do que isso. O que aconteceu é que a CPI, os agentes que tentaram enquadrá-lo aí, ficaram de mãos atadas porque ele sabia que ele, defendendo uma postura individual, de ter uma opinião individual a respeito da pandemia, conseguiria se blindar de alguma forma. Como não havia uma clareza de que ele próprio fez a convocação daquelas manifestações, é muito mais difícil pegá-lo. A gente sabe que o bolsonarismo opera por uma rede, por uma cadeia de comando. Então, a minha opinião é que, pelo menos, que se faça esse trabalho até o limite onde a legislação permite. Se não for possível responsabilizar criminalmente o presidente Jair Bolsonaro pelas atitudes que ele teve, que pelo menos os outros agentes deixem isso explícito. Então, sim, acho que se o senador Renan Calheiros quer ir lá tentar reapresentar algumas denúncias a respeito da CPI da pandemia, para que esse debate não morra, para que isso não seja esquecido. Eu acho que isso também é papel dos agentes políticos. Então, a minha opinião é que sim, o ex-presidente Jair Bolsonaro teve muita responsabilidade pelo que aconteceu aqui. Gabriela, Bolsonaro fez o que fez na pandemia porque contava com uma PGR leniente?
Pois é, né? Agora a gente está vendo, assistindo isso tudo e é engraçado porque o pedido que foi feito é só para o inquérito, só para investigar isso tudo que a Cleiton estava falando. Olha, a gente precisa apurar as responsabilidades, né? A gente já tem vídeo, tem imagem dele aglomerando, dele propagando não uso de máscaras, dele confiando em medicamentos que comprovadamente não teriam efeito nenhum, né? A imunidade de rebanho, falando que era só uma gripezinha, várias cenas. A gente tem assim um arquivo de imagens dele como figura pública, né? Em vez de, né, recomendar que as pessoas ficassem em casa, de correr atrás das vacinas, né, de tratar da saúde da população, que isso faz parte também da função do chefe de Estado, ele agiu totalmente no sentido contrário e de forma intencional. Para a gente isso é muito claro, mas o inquérito traria uma apuração mais séria sobre isso, né? E realmente o ministro Toffoli ficou de mãos atadas a partir do momento em que a pessoa que é a dona do inquérito, que tem, né, a prerrogativa para pedir que se siga com as apurações, com as investigações, diz que não vê nenhum indício de responsabilidade. Me parece, né, com todo respeito, uma certa irresponsabilidade da Procuradoria de não deixar sequer que se investigue. Horas, vamos avançar um pouco mais, vamos continuar com o inquérito. Não era nem para fazer uma denúncia, para entrar com ação, era para continuar com as investigações. E a gente não conseguiu ir adiante nisso. Então, talvez, de fato, ele tenha contado com a conivência de algumas autoridades, mas quem sou eu aqui para responsabilizar alguém individualmente, né? Eu acho que é um pouco complicado dizer que o ministro Toffoli estava de mãos atadas, né? O ministro do Supremo Tribunal Federal tinha ali vários elementos do caso. O senador Randolfo Rodrigues, que fez parte da CPI da pandemia, hoje é líder do governo no Congresso, me informa aqui pelo WhatsApp que eles vão recorrer da decisão do ministro Toffoli à primeira turma do STF. Estão na primeira turma a ministra Carmen Lúcia, o ministro Luiz Roberto Barroso, o próprio ministro Toffoli, o ministro Luiz Fux e o ministro Alexandre de Moraes. Hélio, vou trazer um outro ponto para você. Olhando para trás hoje, Bolsonaro errou ao não usar máscara, ao estimular o uso da cloroquina? Vamos lá. Eu acho que o Bolsonaro errou durante a pandemia e ele errou principalmente em relação às vacinas, na minha opinião. Ele tentou sabotar a Coronavac, ele alegadamente demorou na compra de vacinas. Acho que você usar máscara ou não depende do ambiente onde for, como você está, se está afastado ou não, se você fez teste ou não. Então, eu não acho que isso seja grave. Agora, uma das grandes vantagens de ter um sistema democrático é que a responsabilização política, ao menos, já falo sobre a jurídica, está nas urnas. Ele foi julgado pelas urnas e perdeu. Perdeu, eu acho que principalmente porque ele errou durante a pandemia. Na minha opinião. Errou outras coisas, claro, mas essa foi a mais grave, porque ele teve essa percepção de que ele foi contra as vacinas. Embora ele tenha comprado vacinas, tenha lá comprado, fez tudo certinho, comprou e tal, mas ele tinha um discurso anti-vacina. Então, mas ele foi além, né? Ele defendeu um remédio ineficaz, ele estimulou a aglomeração e ele ter sido julgado pelas urnas não impede que a justiça vá atrás dele. Vou completar agora com o outro lado. Eu acho que o julgamento das urnas aconteceu e eu acho que ele saiu mal nessa porque errou durante a pandemia. Agora, esse julgamento, vamos lembrar que o Toffoli foi nomeado pelo Lula, né? O Toffoli derrubou esses inquéritos, que são dois, é isso? 2 inquéritos agora? São 2 inquéritos. 2 inquéritos, mas tem dezenas... Ainda tem mais 5, pelo que a nossa repórter informou. Mas a gente ouve, né, desde que ele ainda era presidente, que tem dezenas em andamento em diversas frentes. Quer dizer, eu acho que vem aí, sim, uma onda contra o Bolsonaro para tentar torná-lo inelegível, no mínimo, na minha opinião, a gente já falou sobre isso aqui, e tentar criminalizá-lo de alguma forma. O problema por exemplo, a CPI da Covid, eu acho que a cúpula claramente tem um cunho revanchista. E quando você tem algo que ultrapassa o que deveria ser, né, quando está politizado, aí o revanchismo vai intensificar a polarização e depois vai ter a mesma onda do outro lado de polarização crescente, perseguição
mútua, e isso pode prejudicar ambos os lados, mas principalmente ajuda, porque a polarização, a gente sabe, está ajudando os dois polos que se beneficiam mutuamente dessa guerra nuclear de mas ideias. Responsabilização por crimes não chega a ser revanchismo, né, Hélio? O que eu estou chamando de revanchismo não é responsabilização por crimes. Tudo tem que ser investigado. É o que eu estou falando. Raquel, posso falar mais só um minutinho. Tudo tem que ser investigado. E o que eu estou dizendo é que a cúpula da CPI está com cheiro de ser revanchista. É isso que eu estou dizendo. A cúpula da CPI, e que existe sim uma onda revanchista contra o Bolsonaro. As duas coisas podem ser verdade. Gabriela? Desculpa, Hélio, pensei que você estava terminando. A lei aqui deu até um eco. Vamos lá. Primeiro, só para, né, o que eu falei sobre o TOEFL e a Raquel falou, então eu queria retomar. Vamos falar sobre o Poder Judiciário, né? Então, em tese, o Poder Judiciário, ele está ali para julgar, né? Então, ele não tem a atribuição de ser o órgão acusador. O órgão acusador é o Ministério Público. Acho difícil transferir para o ministro Toffoli a responsabilidade, né, da desistência da PGR. A PGR disse que pediu o arquivamento, né, dos inquéritos. Os inquéritos foram abertos até por pedido do Senado, mas a própria PGR pediu, e quem é a dona da ação, né, quem é o órgão acusador, é o Ministério Público. Então, como Poder Judiciário, ele disse, olha, quem é o interessado, quem tem que tocar a ação é o Ministério Público. Agora, em alguns casos, né, a gente já tem acompanhado, alguns inquéritos têm sido tocados de ofício pelo STF, a ver como é que vai ser decidido aí pela turma. Dito isso, só queria continuar um pouco sobre esse caso do Bolsonaro, sobre a responsabilidade dele, especialmente com relação à cloroquina, porque as pessoas, sabe, vocês estavam falando e eu fiquei aqui lembrando, muita gente, acho que até vocês devem ter conhecidos que passaram por isso, se arriscaram nas ruas diante de uma doença extremamente letal, achando que existiria uma cura para isso. Se eu pegar, é só uma gripezinha, eu tomo um remédio milagroso. Então, essas pessoas poderiam estar vivas se elas não tivessem sido dolosamente enganadas pelo presidente da República, que é o chefe de Estado, que é uma pessoa que, em tese, deve dar confiança para as pessoas, né? A população confia no presidente da República, mesmo tendo votado nele ou não, após as eleições, a população confia ali no chefe de Estado. E a partir do momento que o seu representante supremo, que está se relacionando, né, com o Ministério da Saúde, com as autoridades, com a ciência, vem e fala, olha, descobri a cura, pode sair para a rua, pode aglomerar, não se preocupe, qualquer coisa você toma uma cloroquina, é só uma gripezinha, você vai sarar. Ele ter falado isso, para mim, foi a grande pegada para as pessoas, muitas pessoas não estarem vivas hoje. Elas acreditaram numa cura que não existia. Só pontuando que tem outros juízes do STF que também receberam um pedido de arquivamento da procuradora Lindora e não arquivaram. Joel, você me pediu a palavra, mas eu só tenho 30 segundinhos antes de chamar o break. É claro que os malfeitos de um mandatário têm que ter a consequência política, sim, mas tem limites para isso. Quando ele atenta contra a vida da população, como foi feito, tem que ter a consequência criminal também.